e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, 39. O tema do culto desta noite é em comunhão pela justiça divina. O texto diz que aquilo que a lei não pode fazer por nós, nos colocar em comunhão com Deus, pelo contrário, nos condena, mas por meio dele, por meio de Cristo, pela sua justiça, nós temos essa comunhão com Deus. Então vamos falar nessa noite sobre essa comunhão por meio da justiça divina. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Como é bom estarmos reunidos na casa do Senhor. Depois desse tempo distante, como é bom vê-los novamente, irmãos. Ó, quão bom e quão suave viverem unidos os irmãos. Vamos passar ao momento de adoração ao nosso Deus. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 11. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos de 1 a 11. Quero convidá-los a ficarem de pé para fazermos essa leitura de forma alternada. A justificação pela fé e paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Louvado seja o nome de nosso Senhor, que é por meio dessa justificação, por meio deste ato de justiça do próprio Senhor em nosso favor, é que nós estamos aqui para cultuar. Ele nos chamou. Se estamos aqui é porque Ele nos amou. Vamos adorar ao Senhor com a palavra de oração, de adoração. Quero convidar a nossa irmã Dona Leninha a nos conduzir nessa oração ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Amém. Muito obrigada, Jesus, porque, ó Deus, podemos, ó Pai querido, falar contigo, ó Deus. Podemos, ó Deus, estar aqui, ó Deus, neste momento, Deus, prestando culto a Ti, ó Deus. Obrigado, Deus, pela Tua graça maravilhosa, Deus. Obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nossas vidas, meu Deus. Obrigada pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, Jesus. Vamos adorar ao Senhor ainda com o hino Exaltação e Louvor, no 39, do nosso cenário no cântico.
Convido a abrirem suas Bíblias, ainda em Romanos, capítulo 3. Faremos a leitura dos versos 21 a 26. Romanos, capítulo 3, versos 21 a 26. Momento de contrição, confissão dos nossos pecados. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu destaco o verso 23, que nos confronta com essa verdade terrível para nós. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é sabedores disso que nós temos, por sabermos disso que nós estamos aqui, né? Por reconhecermos a necessidade que temos de Deus, e pela graça dele que nós estamos aqui. Vamos confessar a Deus os nossos pecados. A palavra de Deus diz, né, que pela consciência que temos de que somos pecadores, devemos sempre confessar os nossos pecados. Vamos orar ao Senhor uma oração de confissão. Pedir ao Abner para nos dirigir uma oração de confissão de pecados. Amém. Vamos ainda fazer do hino 268, a nossa canção também, nesse momento de contrição, redenção. Vamos colocar de pé, cantarmos ao Senhor. Destruir meu
suas Bíblias no profeta Isaías, capítulo 1, versos 16 a 20. Isaías, capítulo 1, de 16 a 20. Faremos a leitura alternada. Ou melhor, vamos ler todos juntos. Isaías, capítulo 1, de 16 a 20. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Arrazoemos, coloquemos, da razão aquilo que tem nos feito pecar, colocar na presença de Deus. Vinde na presença de Deus, coloque-se diante dele, peça perdão, confesse, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Deus é um Deus que ouve a nossa súplica, Deus é um Deus que ouve as nossas orações, Deus é um Deus que quer que nos consagremos a Ele. Este momento do culto é um momento onde nós vamos buscar essa consagração, Confessamos o nosso pecado e agora nos consagramos, mostrando para o Senhor que o nosso desejo de não pecar mais, nosso desejo de nos consagrar realmente a Ele, que Ele nos dê graça para andarmos em santidade de vida. Vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos, consagrando também os dízimos e ofertas nesse momento. Os irmãos que vieram preparados aí podem fazer, trazer o filaço. Depois vamos orar, consagrando os dízimos, intercedendo, consagrando também cada um de nós. Vamos louvar ao Senhor. Jesus.
também nesse momento, para que esse país seja consagrado ao Senhor. Vamos orar pelos nossos governantes e por todos que estão nesse momento enfermos, momento de consagrar a nossa vida na presença do Senhor. Quero pedir ao irmão Elon que nos conduza nessa oração. Senhor Deus, estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Primeiramente agradecendo pelas maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas a cada dia. Amém. Pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Senhor Deus. Agradecemos em especial também pelo Dia das Mães, essas mulheres tão virtuosas que o Senhor pôs nas nossas vidas, Senhor, que cuidam, que guardam de nós, que velam, que oram por nós, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor é tão bondoso para conosco e que seja assim também para com eles, Senhor. Amém. Senhor Deus, vivemos um momento muito difícil na nossa nação, um momento que enfrentamos lutas por desemprego, doença, esse vírus que tem assolado o mundo, mas sabemos e confiamos no Senhor. Sabemos que o Senhor pode conduzir essa situação, que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes, Senhor Deus, que esses motivos não sejam motivos de guerra política, mas que eles se voltem para o povo, que eles pensem em nós também, Senhor Deus. Que o Senhor toque no coração deles, Senhor Deus, e que o Senhor venha governar essa nação, Senhor. Amém. Pedimos em especial também agora pela igreja, Senhor Deus, que o Senhor esteja provendo as necessidades da igreja, que nós como membros também possamos estar devolvendo ao Senhor aquilo que o Senhor, um pouco daquilo que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá tanto e que a gente possa devolver um pouco, Senhor Deus, também, de acordo com a sua vontade, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando os administradores da igreja, que eles possam usar esses valores para a edificação, para a propagação da Tua Palavra e para as necessidades da igreja. Senhor, sabedoria. Abençoa também o pregador da noite, o pastor Ivan, que é o pastor dessa igreja, que o Senhor use ele como instrumento para trazer a Sua Palavra para nós essa noite. Amém. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Peço que os irmãos abram suas Bíblias para esse momento de edificação na Epístola aos Romanos. Faremos agora a leitura do capítulo 6, versos de 1 a 14. Romanos 6, de 1 a 14. Livres do pecado pela graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos,
e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amados, esta passagem do apóstolo Paulo para os romanos, para a igreja em Roma, ele é uma continuidade do que ele vinha falando no capítulo 5, sobre a questão da justificação. Nós lemos aqui na liturgia, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A carta do apóstolo Paulo, Carson vai falar que é o maior dos evangelhos. Ele escreve um evangelho pleno, evangelho completo. O que é o evangelho? Ele vai dizer da queda do homem, né? Deus criou como que o homem era e o homem caiu em perdição, o homem caiu, né? A queda da humanidade. Nós lemos aqui também na liturgia, no capítulo 3, todos pecaram, né? Fomos destituídos, né? Carecemos da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. É isso que ele vem tratando na sua carta, desde o início, pregando o Evangelho para os irmãos em Roma, mostrando para eles a condição nossa, real de pecado, de queda. Mas ele vai depois, a partir do capítulo, no finalzinho do capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, mostrar como o Senhor traçou um plano de redenção para nós. E como não há grego, não há judeu, não há ninguém, porque todos pecaram, mas Deus enviou Jesus para morrer por nós, para nos justificar. Então ele vai falar da justificação. A queda sim, a condição sim de queda, mas um plano de redenção, a justificação. E agora no capítulo 6 ele dá continuidade à sua pregação, pregando esse evangelho, mostrando que essa justificação, ela não apenas trouxe justiça, né? Porque agora nós não temos culpa, mas ela trouxe consigo também a santificação. Deus não apenas nos livrou, nos tirou a culpa, mas Ele nos santificou. E eu creio que esse é uma das doutrinas mais difíceis para a gente poder compreender, a doutrina da santificação. Porque envolve a nós a soberania de Deus nesse processo de santificação nossa, mas a responsabilidade humana. E quando entra a responsabilidade humana, a coisa complica. Talvez você faça a mesma pergunta que eu faço sempre: meu Deus, como que o Senhor pode dizer que eu sou santo, que o pecado não reina na minha vida? Como que o Senhor pode dizer que eu sou justo? E a palavra assegura isso. Somos justos, nos tornou justos. Ele nos santificou, agora somos santos. É assim que Ele nos considera. E eu olho para a minha vida, eu falo: mas onde está essa santidade que eu não acho? Cadê essa santidade que eu busco tanto, e estou sempre vendo um pecado? Eu olho para a lei que me confronta. A lei de Deus. Você já viu aquele aparelho que a gente assiste muito nos filmes policiais, né? Principalmente os americanos, quando os policiais, né, os investigadores lá, os peritos, entram no local do crime com aquela luzinha azul e parece que está tudo limpo, né? Você olha assim, o ambiente está tudo limpinho, o criminoso tentou limpar o máximo, né? Tentou esconder o máximo. Aí vem os peritos ali da investigação com aquela luzinha e vai passando assim, vai mostrando ponto a ponto onde foi cometido crime, homicídio, pelo sangue que foi derramado. A lei de Deus parece isso. É aquela coisa que ninguém consegue se esconder dela. Por mais que você tente, é como um leproso, né? Nós somos como um leproso. Por mais que você tente se limpar, passar um sabonete, tomar um banho, secar, se enxugar, tentar ficar cheirosinho, daqui a pouco a coisa começa a aparecer novamente, as nossas mazelas, as nossas feridas, as nossas culpas. Então talvez esse seja um problema
muito grande para a gente compreender quando a gente entra nesse conflito da Bíblia, ao mesmo tempo afirmar que somos santos, que fomos justificados, que estamos limpos diante de Deus, que somos luz, e agora andamos em comunhão com Deus que é santo, 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 que é luz. E ao mesmo tempo, quando olhamos para a nossa vida, a lei nos mostra todos os nossos pecados. E a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado. Não sei vocês, eu fico. Quando a gente tenta fazer bem, fala, hoje eu não vou pecar. Hoje eu vou ser santo. Vou tentar fazer tudo bonitinho. Né? E a gente acorda, fica ali meia hora em oração, pedindo a Deus, orando, colocando a vida na presença de Deus. Aí pode ficar para fora do quarto, começa a rotina. Aí você encontra com a esposa, encontra com o filho, aí vem os problemas do dia a dia, vem as questões que você tem que resolver, você tem que sair. Aí começa a ver as coisas e começa a ver situações, o teu pensamento, a tua mente, começa a trabalhar. Aí quando você vê, você já pensou coisas que não deveria, você já pensou mal de alguém, você já julgou alguém, você já está se sentindo culpado. Puxa vida, não consegui. Pequei. E assim por diante. E quanto mais a gente não vigia, já pregamos sobre isso daqui, né? Sobre vigilância, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, quanto mais quem não vigia. Acorda o dia, pronto, para a vida e toca. Quando vê, tem pecado na sua vida que ele não está usando a lupinha da lei, da palavra de Deus para se olhar. Quando ele pegar para olhar, ele vai ver o quão sujo está. Mas assim somos nós, irmãos. Então eu acho que a doutrina da santificação, esse processo que nos envolve, é um processo que nos envolve, tem a soberania de Deus para fazer isso, mas que envolve a gente também nesse processo. Eu vejo nisso também a graça de Deus. E porque serve para nos moldar, serve para nos humilhar, serve para que a gente não se ensoberbeça. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Imagina se alguém aqui tivesse essa capacidade de não pecar. Sendo pecador, né? A Bíblia fala que se alguém disser que não tem pecado, se faz mentiroso. Porque seria pecador e olharia os outros com soberba, com orgulho, com arrogância. Olharia para o outro julgando. Por isso que a Bíblia fala que a gente não pode julgar. Todos nós somos pecadores. E a gente fica nesse conflito. Aí eu ouvi uma frase de um professor meu do seminário que ele faz uma distinção entre pecado restante e pecado reinante. E nós cantamos aqui, quero ser livre para adorar. Né? E andar como alguém que já morreu e em Cristo ressuscitou. E vive, né? Para Deus. E isso está no texto. Olha o versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. A ideia é que há sim o pecado restante, mas esse pecado não pode reinar. A diferença entre o cristão e o ímpio, ou entre o justo, que foi justificado, e o ímpio, é que este ímpio, pela ação de Deus, a soberania de Deus, é a ação santificadora, justificadora e santificadora, que Ele nos santifica, Ele vai nos purificando, vai trazendo a nossa consciência ao pecado, vai trabalhando em nossos corações, trazendo essa consciência, Ele vai nos tornando livre para não pecarmos. Agostinho tem uma célebre frase que ele diz que Adão podia não pecar, posse não pecare. Depois de Adão, não posse não pecare. Não há como não pecar. Todos pecamos, caímos. Mas depois de Cristo, voltamos à condição adâmica, posse não pecar. Por quê? Porque o pecado, dito aquele pecado que nos condenava, foi perdoado por Cristo. Ele nos justificou, nos tornou justos, sem culpa. Mas ao mesmo tempo Ele nos santifica. Isso é um processo. Mas agora Ele nos capacita, Ele nos habilita a participarmos com a responsabilidade humana nesse processo.
de crescimento. Por isso que Paulo vai falar que a gente tem que crescer no pleno conhecimento, na varonilidade de Cristo, não é isso? A estatura do varão perfeito, sede santos porque eu sou santo. E isso nos impulsiona a acreditar que podemos fazer, porque a Bíblia está dizendo, faça, você tem condição. E esse texto ele é claro em afirmar isso, que o Senhor não apenas nos justificou, mas Ele nos santificou, nos permitiu pelo Espírito Santo sermos santos. Mas sempre volta essa questão. Aí quando a gente olha para personagens bíblicos que a Bíblia categoricamente afirma que eram homens santos, que eram homens de Deus, Davi, homem segundo o coração de Deus, a gente olha para ele, aí a gente se identifica. A Bíblia não deixa dúvida que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que Davi é aquele que prefigurava com a pessoa de Cristo. Foi um rei justo, temente a Deus. Mas, no entanto, a gente vê as mazelas do pecado de Davi. Então, o apóstolo Paulo, ele quer tratar com a igreja de Roma, e quando que essa carta foi escrita, né? Os irmãos se lembram, a gente pregou em Corinto, Paulo estava trabalhando com a igreja de Corinto, Paulo estava tratando um pouco com a igreja de Corinto, e ele, aqui talvez na sua terceira viagem missionária, depois que ele faz a coleta das ofertas que ele tinha que levar para Jerusalém, ele tratou com a igreja de Corinto, e diz aí os historiadores, teólogos, que provavelmente foi naquele período, quando ele vai partir de Corinto, ele pretende ir à Espanha, no capítulo 15 aqui de Romanos, a partir do verso 14, vai dizer isso, que ele pretende ir para a Espanha, pretende visitar Roma. Ele não conhecia Roma, a igreja de Roma não foi fundada por ele. Alguns falam que foi Pedro, outros dizem que não. A partir daquela conversão, os judeus foram para Roma, os convertidos judeus foram para Roma e ali fizeram a igreja em Roma. Mas ali o Império Romano não estava aceitando os cristãos, sobretudo os judeus, que estavam vindo ali. Roma, um país gentílico, fora de Israel. Então eles não estavam aceitando e começaram a expulsar de Roma os judeus, dizendo que o Crestos, assim que eles tratavam Cristo, estava causando perturbação, estava causando problema. Então, é nesse contexto aí, Priscila, Áquila, talvez estava nesse contexto, que foram para Corinto, foram para a Grécia, por conta de serem expulsos. Mas quando Paulo escreve, me parece que eles já estão em Roma novamente. Então, Paulo talvez tenha tido contato com as pessoas que ele não conhecia em Roma, por conta de Priscila e Áquila, talvez. Mas fato é que ele tomou conhecimento daquele povo, que isso estava acontecendo, e que então os judeus, que estavam ali influenciando os gentílicos de Roma, estavam querendo voltá-los às práticas judaizantes. Estavam querendo que eles voltassem àquelas práticas judaizantes, e Paulo, mesmo sem conhecer, pretendendo ir vê-los, Paulo escreve essa carta então. Então é uma carta, porque ela tem um fim, ela tem um propósito. Paulo quer tratar de diversos assuntos naquela igreja, que ele ainda nem conhecia. É como se ele estivesse preparando o caminho para que quando ele chegasse, as pessoas já soubessem quem era ele e o que ele iria pregar, o que ele iria ensinar para eles. E diz os historiadores também que talvez isso fosse algo que ele já estivesse escrevendo para quando ele fosse para Jerusalém para levar as ofertas, também apresentar a sua posição bem clara para todos os judeus. Ele também era judeu. E para os apóstolos e para todos ali. Então ele escreve essa carta, que é um evangelho completo. Cássio vai dizer que esse é o maior dos evangelhos. É a epístola de Paulo aos Romanos. Fala do puro evangelho. Como eu disse no início, fala da queda do homem. Depois ele mostra o plano de redenção, de justificação. E ele vai falar então dessa santificação que Deus fez no povo de Deus. Mas como nós estamos tratando aqui na igreja da comunhão dos santos, nós estamos falando disso, de irmãos santos, ou seja, um povo separado, santificado, um povo considerado justo por Deus, e nós nos congregamos aqui
e nós podemos ficar com medo do texto que nós lemos lá em Isaías, no capítulo 1, né? Purificai, lavai as mãos, pecadores, não posso suportar iniquidade associada com ajuntamento solene. E a gente fica assim, meu Deus, será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou santo mesmo? Como que isso se dá se eu não consigo deixar de ver pela lei as marcas do pecado no meu corpo, as mazelas? Quem sou eu? E podem ter certeza, irmãos, quanto mais perto da lei nós estamos, quanto mais nós estamos meditando, medita na palavra de Deus, na lei do Senhor, dia e noite, quanto mais nós meditamos nela, quanto mais ela nos ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quanto mais luz nós jogamos sobre nós, com a verdade da lei, mais nós nos frustramos com nós mesmos. Então isso tem me incomodado, sabe? Tem me incomodado bastante. Aliás, incomodou muitos, né? Lutero foi um deles. E o que impactou Lutero foi que o justo vive pela fé. Aí ele começou a entender o que é isso. O justo vive pela fé. A justiça não está em nós, a justiça está em Deus. Então hoje eu quero falar sobre livres em Cristo para servirmos a Deus. O texto tem aquilo que parece ser antagônico, né? Livres para servir. Como que eu sou livre e sou servo ao mesmo tempo? Cristo nos libertou para podermos servir a Deus. E Lutero, ele diz que nós somos como aqueles animais de carga, que a carga vai estar sobre nós. A questão é qual delas. Ou nós vamos servir ao reino das trevas, ou nós vamos servir ao reino da luz. Mas que nós vamos servir, nós vamos. Só existem esses dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. O reino de Deus e o reino do diabo. E nós somos servos sempre. No entanto, a servidão a Deus nos liberta. E a servidão ao pecado nos escraviza. E é por isso que Paulo vai dizer que nós não somos mais escravos, mas agora nós somos livres para sermos servos de Deus. E é isso que nós temos que ser, irmãos. Nós temos que ser servos de Deus. Então, quero que os irmãos prestem atenção agora no texto que nós destacamos, que o capítulo 5 ele termina dizendo, né? A partir do verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Lembra da lei que ela avulta a ofensa, o pecado, mostra, revela. Mas o que diz o texto? Onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, ele reinava pela morte, nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, assim também reinasse o quê? A graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele termina o capítulo 5 falando dessa justificação que nos coloca em paz com Deus por conta disso. Por conta da obra de Cristo, e que assim como pelo pecado de um entrou a morte, reinou a morte, agora pela morte de um reina a vida. Ele nos traz vida, porque onde abundou o pecado, e abundou mesmo, estávamos mortos em trevas, não tínhamos comunhão com Deus, a ira de Deus recaía sobre nós, não há comunhão entre trevas e luz. Onde abundava esse pecado, que nos colocava em trevas, agora superabunda a graça de Deus para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí a gente olha e diz, agora eu entendi. Então está tudo certo. Glória a Deus que não depende de mim. Glória a Deus que depende de Cristo. Porque se dependesse de mim, como Paulo disse,
a lei ela avulta o pecado diante de mim. Então eu não teria escapatória. E Paulo diz que não teria mesmo, todos pecaram. E agora então, olha que bênção. Mas Paulo, conhecendo o coração ainda pecaminoso, pecado restante, ele sabe disso. Então ele vai fazer um discurso retórico. Ele faz perguntas que ele mesmo responde, já pensando nas perguntas que as pessoas fariam. Qual é a conclusão que se tira? Ora, se não há mais poder do pecado sobre mim, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, posso fazer qualquer coisa. Era assim que os gregos pensavam mesmo, né? Que a carne, a matéria, vai morrer, vai acabar, não tem nada. É a alma que é boa. A matéria, o que você faz no corpo, morreu, acabou. A alma ela não se contamina, a alma mantém pura, né? É assim que os gregos pensavam. Então, por que eles viviam na orgia? Por que eles viviam naquela depravação, naquele mundanismo total? Porque tudo que se faz no corpo perece, fica aqui. A alma não tem condição de ser contaminada, então ela está segura. Então Paulo ele quebra tudo isso. Quando ele vai falar para os coríntios, ele vai condenar isso absurdamente. E vai falar que eles tinham que viver em santidade, que eles estavam agindo pior do que os de fora, porque não estavam disciplinando os de dentro, cometiam coisas horrendas dentro da igreja de Corinto. Então Paulo ele bate sempre nisso, ele vai mostrar para nós sim que o que nós fazemos com o corpo importa sim. O nosso corpo, ele não age sem que o nosso pensamento, sem que a nossa alma, sem que nós façamos com que o corpo pratique. Meu professor do seminário ele dizia, né, ele falava assim: um corpo, quando você vê um corpo dentro do caixão, ele está pecando? O corpo está fazendo alguma coisa? Só o corpo ali? O que o corpo está fazendo de pecado? O corpo sem a alma é inerte, não faz nada. Quem manda no corpo é o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso eu. Então não existe essa divisão entre corpo e alma, que corpo é mau e alma é boa. Nós pecamos, por isso que nós cremos na doutrina da depravação total do ser humano, em toda a sua essência. O homem está depravado, depravação no sentido de que o pecado atingiu o homem integralmente, não sobra nada no homem. Por isso ele precisa ser justificado integralmente. E por isso Paulo vai bater tanto no que é praticado pelo corpo, sim, que reflete aquilo que está no nosso coração, que está na nossa alma, que está na nossa mente. Então, ele já entendendo que as pessoas iriam continuar nessa prática, então, se eu estou na graça, querido, aqui, vou curtir a vida porque o meu espacinho no céu está garantido. Porque quem me purifica é Deus, quem me lava é Deus, é a graça que e ele ainda vai sugerir essa ideia das pessoas. Então, o que diremos, pois? Olha o que ele faz, a pergunta que ele faz: permaneceremos no pecado para que seja a graça ainda mais abundante? Que coisa maravilhosa, né? Você pode pensar, vou pecar bastante, que aí Deus vai ser glorificado, ele vai ver o quão pecador eu sou e quão a graça dele teve que superabundar e muito para que eu pudesse ser salvo. Então com isso Deus é mais glorificado ainda, porque é graça sobre graça o tempo todo, e aí Deus vai sendo glorificado. Que coisa boa, né? Atendo a satisfação da corrupção do coração, faço tudo que eu quero e Deus ainda é mais engrandecido ainda com o meu pecado. Infelizmente, muitos pensam assim. Graças a Deus, não tanto no meio evangélico, né? Porque onde a palavra de Deus é exposta. Agora, onde a Bíblia é dita apenas por alguns que colocam, e as ideias que são passadas pelo mundo, né? Deus é amor, Deus perdoa tudo, importa ser feliz, Deus está lá para perdoar, para te abençoar, para te receber. No final, todo caminho leva a Deus, né? O mundo é essa ideia aí. Pode pecar à vontade, que no final tudo dá certo. Então, Paulo vem quebrar isso, ele vai falar de modo nenhum. E a ideia aqui é com toda a veemência do texto grego.
É para mostrar com toda a força que não, absolutamente, não tem dúvida de que não. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ele vai mostrar que a morte, nós morremos para o pecado. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Olha que interessante, nós não fomos batizados na vida de Cristo. Nós fomos batizados na morte de Cristo. O batismo o batismo aqui não é no sentido espiritual, claro, no sentido espiritual, mas no ato, aquele ato que nós realizamos, seja por imersão, por aspersão, por efusão, aquele ato do batismo representa a morte. É como se nós estivéssemos indo para o túmulo de Cristo, morrendo com Cristo. Fomos sepultados. O velho homem, por meio do batismo, está sendo sepultado com Cristo. Não é a semelhança de Cristo. Não é como Cristo foi, não. O texto diz que nós, no batismo, nós somos sepultados com Cristo. A minha morte, para mim mesmo, eu não tinha como fazer nada. Mas espiritualmente, e o batismo é um sinal, né, externo de uma ação interna. Quando nós nos oferecemos para o batismo, é porque a nossa decisão, a ação do Espírito Santo em nós já foi realizada. A decisão já foi tomada. Eu morri para o mundo. Estou morrendo para mim mesmo. Eu estou me entregando para Cristo. Estou morrendo com Cristo. Essa é a ideia. Então nós somos batizados na morte de Cristo. Mas Paulo então ele vai dizer, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo. Nós fomos, isso já aconteceu. Quando que já aconteceu? À medida que nos ofertamos para o batismo, à medida que nos arrependemos, essa era a pregação de Jesus, arrependei-vos, essa era a pregação de João Batista, aquele que furtava não furte mais, aquele que roubava não roube mais, enfim, agora você morreu para o velho homem, porque você foi sepultado pelo batismo com Cristo. E assim como você foi sepultado por Cristo, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, assim como nós morremos por Cristo, pela sua ressurreição, nós ressuscitamos para o que? Andarmos em novidade de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Morremos com Cristo, fomos sepultados, deixamos de viver para o pecado, para agora andarmos em novidade de vida. Porque se fomos unidos, nota que ele vai sempre explicando, por que isso, pois isso, então aquilo, ele vai sempre explicando e fazendo perguntas retóricas. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, a ideia não é acho que sim, não. É certo, é certeza absoluta, certamente, com ênfase, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, então ele vai dizer aqui que isso vai se dar plenamente conosco na semelhança da sua ressurreição, quando nós seremos ressuscitados também. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, irmãos, essa questão do o corpo morrer, acabou, levou o pecado inteiro, isso tem que se dar no momento do batismo. Quando você levanta, depois que você confessa, você tem que andar em novidade de vida, porque você é um novo homem, você nasceu de novo. Não é nascer de novo no velho homem ainda, continuar nas práticas do pecado, porque o corpo... Não. Ele diz que a ação soberana do Espírito Santo
que faz isso em nós. Nós morremos, nós nos tornamos um novo homem, um novo nascimento. E eu preguei aqui falando sobre isso, do novo nascimento, que tem que ser uma ação de Deus para conosco. Alguém aqui nasceu porque quis? Quando se fala de nascimento, já se pressupõe, aliás, já se confirma que foi algo gerado. Foi gerado por alguém. Alguém planejou o seu nascimento para que você nascesse. Então, novidade de vida, uma nova vida, ela só pode ser gerada por Deus. Não tem como eu produzir uma nova vida em mim mesmo. O morto, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então essa nova vida é gerada por Deus em nós. Não tem como ninguém se gerar a si mesmo. Sabendo isto, né, que foi crucificado o nosso velho homem. E o verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. E aí ele é categórico. Quem morreu está justificado do pecado. Porque o pecado morreu. Se ele nasceu de novo, agora ele anda em novidade de vida e não mais escravo do pecado. Ora, verso 8, se já morremos com Cristo, cremos, fé aí, né? Que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. A morte não tem domínio mais sobre Cristo. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então ele está falando de Cristo. Cristo não está mais, ele morreu uma única vez, não há de morrer de novo, vive para Deus agora, vida eterna. E aí ele vai mostrar que assim, como aconteceu com Cristo, vós, e nós, irmãos, por isso que a gente está falando da comunhão dos santos, e toda vez que ele fala vós e nós, assim também, a semelhança dele em nós, ele está falando para o povo de Deus, ele está falando para essa comunidade do povo de Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não estamos mais mortos espiritualmente. Vivos para Deus em Cristo Jesus, porque Ele nos deu vida. Não reine, portanto, então agora o apóstolo Paulo vai mostrar, né, que o pecado ele não pode mais reinar em nós. Não tem condição do pecado reinar. Não reine, portanto, diante de tudo isso que foi dito até aqui, de tudo que foi dito desde lá de trás, dessa ação toda completa de Deus, não pode reinar o pecado em nosso corpo mortal. Ainda que o corpo permanece mortal, o pecado ele não pode reinar nele. De maneira que obedeçais às suas paixões. E notem que agora ele vai mostrar, ele vai começar a trabalhar mais a responsabilidade humana. Até aqui a gente estava tranquilo, né? Ação de Deus, dando vida, fazendo a obra, justificando, fazendo todo esse processo, o apóstolo Paulo explicando, a gente entendendo que, né, não vamos mais viver no pecado para que a graça seja mais abundante, não, tá, mas aí ele começa a colocar a responsabilidade humana agora na gente. Verso 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos, aí você tem que oferecer. Oferecei-vos, a ação nossa de oferecer. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, a ação é nossa de como ressurretos. E quando ele vai usar a expressão que não sabeis, a ideia é você tem que tomar posse. Se tem um lugar na Bíblia que o texto quer dizer exatamente isso, não tenha dúvida disso, saiba disso. Você foi ressuscitado com Cristo, você nasceu de novo, você é nova criatura, não tenha dúvida disso.
por meio do convencimento do Espírito Santo que te fez dar o passo de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, de confessar publicamente a sua fé em Cristo. Tome posse disso, saiba que você nasceu de novo, não tenha dúvidas disso. E agora ofereça os vossos membros em sacrifício, porque o pecado ele não vai reinar mais em você. Você não é mais escravo do pecado, ainda que por vezes pareça que você não consegue, parece que não dá, não vou conseguir. E não ofereça os vossos membros a Deus como instrumentos e ofereça, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pratique a justiça, ande em retidão. E por que devemos fazer isso? Porque agora estamos livres, quero ser livre. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aquela lei que me confrontava e me mostrava toda a minha impureza, toda a minha lástima, agora ela não reina mais. Eu estava conversando com a Aline na semana, no curso nosso de catecúmenos, e na hora que eu estava falando para ela de algo parecido, eu lembrei de um exemplo que eu acho interessante colocar aqui para os irmãos. Eu falei para ela que os irmãos devem conhecer o furúnculo, O que é o furúnculo? Pessoas que têm facilidade para ter essa inflamação. O furúnculo ele gera um carnegão, Ele gera algo no teu corpo, ali no local que está inflamado, que ele vira. Quando ele inflama muito e fica muito tempo, ele fica igual, quase como um espinho dentro da carne, duro. Aquele carnegão duro, aquela coisa ali. E o pecado é como se fosse isso. Algo que, enquanto não for tirado, a carne não sai. Então, quem tem um furúnculo, ele pode ficar passando pomada, ele pode ficar passando o que for ali, qualquer remédio, alisa, e tapa, e bota curativo, e limpa, e toma banho, e lava. Não sai. Não sai. A ferida está sempre voltando. O que é preciso fazer? Espremimento. Não é isso? Ir no médico para ele arrancar aquilo. Aí quando você arranca aquele carnegão, a ferida vai continuar? Ela continua ali por um tempo, Porque acabou de arrancar. Então ela está aberta ainda, você vai ter que continuar tratando. Só que agora qual é a diferença? Agora ela vai sarar. Agora ela vai curar. Antes não. Então, queridos, eu acho que essa ilustração nos ajuda a entender como é que é esse processo de soberania de Deus e responsabilidade humana. Ele nos deu vida, nós estávamos mortos, o furúnculo estava lá. Você pode fazer o que for. Pessoa sem Deus pode viver tentando fingir que é bonzinho, o furúnculo está lá. O coração dele é desesperadamente corrupto. Ele está em pecado, morto no pecado. E só quem pode tirar esse furúnculo é Deus, pela obra de Cristo Jesus. Então Cristo vai lá, cadê o aguilhão da morte? Ele arranca. E agora, aquela ferida que está lá, Deus não cura. Me parece que é isso. Aquela feridinha que está lá, Deus deixa por nossa conta. Agora trata você. E esse é o processo de santificação. Agora é eu buscar tratar, é eu buscar a pomadinha, é eu buscar o remédio, eu fazer asepsia, eu limpar, lavar, cuidar para não deixar entrar mosca, botar verme ali. Então é a ideia a gente não pode impedir que a tentação venha sobre nós. Ela virá. Mas o Pai Nosso nos ensina a orar como? Não nos deixe ser tentados. Não nos deixes cair em tentação. Então notem, a graça de Deus, nós precisamos da graça de Deus para ser santos, para não pecar. Precisamos da graça de Deus. Mas o fato de irmos buscar
é essa asepsia. Eu estou cuidando, eu estou tratando, eu estou limpando, eu estou lavando. A plenitude do conhecimento de Cristo, a plena varonilidade, a estatura de varão perfeito. Santificai-vos, buscai a Deus. Esse é o processo de santificação. E nós vamos tratando dessa ferida aí até a nossa morte. Aí como lá ela será extirpada totalmente. Terá nem cicatriz, nem marca. Mas me parece que é isso, e por que eu disse que eu acho que isso também é graça de Deus? Porque se nós estivéssemos já sem cicatriz, muito provavelmente a gente ia ficar olhando para a cicatriz do outro e ia ficar acusando, tá vendo? Não cuida, não faz. Mas parece que Deus permite que a gente fique também com essa marca, e por isso que Ele nos ensina a orar dia a dia, pedindo, não nos deixe cair em tentação, eu preciso disso dia a dia. Vigiar e orar para não entrar em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Continua aquele machucadinho está lá. Qualquer coisa ela age. Você tem que continuar cuidando. E isso parece que é graça, porque isso nos coloca próximos de Deus. Isso nos faz buscar a presença de Deus. Vigiar e orar. Aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Queridos, é isso que eu queria passar para os irmãos nessa noite. O pecado não tem domínio sobre vós. Não estás debaixo da lei, e sim da graça. É verdade, somos santos. É verdade, fomos justificados. É verdade, Ele pagou. O salário do pecado é a morte, e Cristo morreu. Por isso, o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso já está garantido. Então, na teologia, a gente chama do já e do ainda não. Já está garantido porque o salário do pecado já foi pago. Cristo já morreu. Mas ainda não estamos plenamente curados. Ainda não estamos plenamente tratados. Precisamos tratar aos pés de Cristo. Sem Ele, nada podereis fazer. Mas com Ele daremos muito fruto. Andemos em novidade de vida com a graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Pai Santo, obrigado pela Tua rica palavra que nos orienta, que nos exorta, Pai, que nos mostra como precisamos do Senhor para viver nessa santidade. E como, Deus, Tua palavra nos mostra que sem o Senhor, Pai, jamais poderíamos estar aqui. Se nós o amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor extirpou, ó Deus, a morte de dentro do nosso corpo. O Senhor nos deu vida, pela graça somos salvos. Nos ajude, ó Deus, a tratar com o Senhor o pecado restante em nós. As marcas que ainda carregamos em nosso corpo, as nossas fraquezas e a força que precisamos, só encontraremos no Senhor. Nos ajude a andar nesta santidade, buscando sempre a Tua presença para nos tratar dia a dia. Ensina-nos a viver assim, e que essa comunhão dos santos, a comunidade, a igreja, um abençoe o outro, seja suporte para o outro, para que possamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sermos curados por Ele. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos, em resposta a essa palavra, cantarmos o hino Segurança do Crente, hino 146. Tá? Som do hino, coloque-se de pé, vamos louvar o Senhor. Preciosa e da promessa.
pedir ao tio Jeremias que nos conduza uma oração final. Graças te damos, Senhor, por mais esse privilégio de nos acharmos na tua casa de oração, para aprendermos da sua santa e bendita palavra, Amém. que enriquece a nossa vida para a glória do teu nome, para vermos debaixo da tua graça, conforme a sua santa e soberana vontade. Amém. Sabemos, ó Deus, que a nossa vida é uma vida separada para o Senhor, para viver da presença do Senhor, Amém. testemunha do Senhor nesse mundo, sendo a luz do mundo e sendo sal da terra. Amém. Nos fortalece em Cristo, Senhor, para vivermos por ressuscitado, Senhor, para vivermos debaixo da tua graça, para ajudar uns aos outros na tua palavra, que assim o teu povo possa crescer para a glória do teu nome. Agradecemos a Deus pela presença dos teus filhos aqui, sejam enriquecidos da bênção da tua palavra, que possa guardá-la no coração para viver o teu evangelho. Pede, ó Deus, debaixo da tua graça e amor, nos levando ao nosso lar, guardados e amparados por ti, e que o teu povo tenha uma semana na tua presença. Assim o teu servo, pastor e tudo e por tudo, para que ele sempre possa se preparar para nos ensinar a tua palavra. É a nossa oração que te fazemos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina hoje e sempre. Amém. Amém. Agora, irmãos, sejam em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso amado Deus, eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja de Esmirna, povo de Deus, e sobre todo o teu povo, ó Deus, por toda a face da terra, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém, queridos. Assim está encerrado o culto dessa noite. Agradeço muito a presença de todos. Quarta-feira, a reunião de oração vai ser presencial aqui na igreja, 9 horas da manhã, tá bom? Então está liberada a reunião de oração. Tem tempo, porque o número também é pequeno de irmãs que vêm, irmãos. Então, quarta-feira, 9 horas da manhã. Temos a nossa reunião de oração todos os dias, inclusive na quarta aqui, 9 horas da manhã. Mas todos os dias online também, de 15 às 16, no grupo de oração, no grupo de WhatsApp da igreja, grupo de oração, só exclusivo para oração, para intercessão. Todos os dias estamos ali reunindo, gravando a nossa oração, gravando o nosso pedido, colocando os motivos que a gente quer que ore. A igreja tem orado ali todos os dias, das 15 às 16. Então, se você não pode participar das 15 às 16, mas você gostaria de estar sabendo, né, o que está sendo orado, quais estão sendo os motivos, gostaria de participar, se cadastre no grupo, faça parte dele. Você vai receber, na hora que você puder, na tua casa, você vai ouvindo os áudios ali, você grava também a tua oração, independente do horário, pode deixar lá no grupo, mas participe, se você quiser conosco, será muito bem-vindo. Todos que não estão participando podem entrar lá. Tá bom? Só colocar no grupo da igreja que quer participar, que os administradores lá do grupo colocam no grupo de oração. Sexta-feira, nosso estudo bíblico tem sido bênção. Estamos estudando sobre o tema Assuntos Urgentes. Cada sexta-feira tratamos um tema diferente, muito contemporâneo, dentro do nosso contexto. Temos tratado assuntos aí da nossa atualidade, à luz da palavra de Deus. Ah, mas eu não tenho participado. Cada semana é um tema. Você nunca vai perder, não é uma continuidade, não é uma série.
Cada semana tratamos de um tema. Então, entre lá, o link é colocado no grupo da igreja toda sexta-feira, 20 horas. Acesse o link, participe do nosso estudo interativo, você pode perguntar, falar, ver os irmãos ali. Assim também a Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, o link está lá no grupo da igreja. Acesse o link, participe. Temos estudado na Escola Dominical sobre desigrejados, né? À luz da Palavra de Deus, Cristo sim, igreja também. Não deixai-vos de congregar. Então temos estudado esse tema, como adorar, como congregar, por que devemos congregar e o que significa isso. Então tem sido bênção também. Então, 9 horas da manhã, o link é colocado no grupo da igreja. Acho que são esses avisos. Semana que vem, o reverendo Valdemar vai, todo terceiro domingo, combinei com ele, todo terceiro domingo, ele vai estar ministrando a palavra. E como nós não tivemos ceia no primeiro domingo, porque a igreja estava fechada, e eu quis colocar hoje, que eu queria, deixar a igreja acostumar com a ideia, muitos não puderam estar hoje também, já haviam avisado que não ia poder estar, muitos não, né? Antônia, o seu Getúlio, a dona Elza, que passou uma mensagem no privado, dizendo que quer vir sim, está com muita saudade, já tomou as 2 vacinas dela, está morrendo de saudade da igreja, mas ela vai viajar agora para Minas com a irmã dela, quando ela voltar, para descer tudo bem, mas na hora de subir ela tem que me levar. Está tranquila, dona Elza? Então ela vai congregar com a gente também. Então, mas já avisou que não poderia estar hoje. Então, vamos ver, ainda nem combinei isso com o conselho, mas vamos ver então para semana que vem, ver se a gente faz a administração também da ceia do Senhor. Ok? Muito bom vê-los, viu? Que bom. Matei a saudade um pouquinho. Deus abençoe a todos, uma boa semana. Paz do Senhor. Em comunhão, quero viver
comunhão.